Olá, amigos. Eu sou o Ricardo Pérez e essa é a República dos Santos. Hoje vamos analisar a derrota do Peixe ontem para o Goiás por 1-0. Lamentavelmente, o Santos não conseguiu uma vitória que lhe daria a primeira posição no campeonato, que seria bem legal, né? A gente está como líder, mas não foi o que aconteceu. Fruto de vários empates que houveram e algumas derrotas de quem estava em cima, o Santos continua ainda na cabeça ali do campeonato, em terceiro lugar, se eu não me engano, talvez empatado com o terceiro lugar, né? Que é o São Paulo, que conseguiu vencer ontem, bastante ajudado pelo juiz, bastante. E Mas com o Santos foi diferente. Eu acho que numa formação que o Bustos ainda não percebeu que não dá certo, que é colocar o Marcos Leonardo junto com o Angulo. São dois jogadores das mesmas características, se embolam ali no meio, pouco produzem, e numa noite que o Léo Batistão também não teve nos seus melhores dias, ficou perdido lá na direita, pouquíssimas vezes apareceu no jogo, e o Goiás acabou vencendo o jogo naquele tal velho e nojento futebol de uma bola, né? Você faz um gol e bota até o presidente lá na defesa e tenta se segurar. E o Santos não teve a capacidade de perfurar essa retranca que o Goiás montou, criou várias situações, mas situações de pouco perigo, né? E o Peixe saiu de Goiânia com uma derrota. Quando o Peixe perde, vamos comer um peixinho? Liga lá no Otávio. Box do Santista, que beleza, né? Então, mas o Santos começou o jogo praticamente igual ao Goiás. O Santos um pouco mais incisivo, o Goiás se encolhendo mais, saindo mais dos contra-ataques, mas o Goiás se prevalecendo muito da velocidade do Apodi, um lateral que já foi lateral do Santos, que não tem muita capacidade técnica, mas é um jogador que tem uma velocidade impressionante, né? E todas as bolas que o Goiás roubava, jogava, porque o Santos ataca muito pela esquerda com o Lucas Pires, jogava nas costas dele as bolas para o Apodi, que com muita velocidade chegou algumas vezes com perigo ao gol santista. O Santos criou algumas oportunidades. Eu acho que o Rodrigo Fernandes está chegando mais à frente, isso já está melhorando mais o time. Ontem o Zanochello é que ficou um pouco mais atrás, o que provocou pouquíssimas bolas pela direita, praticamente o Léo Batistão não apareceu no jogo. E as jogadas aqui com o Júlio, com o Lucas Pires, elas aconteceram, isso é inegável. Mas com muitas vezes más finalizações, o Marcos Leonardo tentando ganhar bolas de cabeça, situações mais de bate e rebate, e não provocaram grandes situações que existem grandes intervenções do goleiro do Goiás. O Goiás era perigoso nos contra-ataques, mas também não conseguiu armar grandes situações, principalmente no começo do jogo, que necessitassem grandes intervenções do João Paulo. Acontece que numa dessas jogadas o Apodi recebeu a bola dentro da área, totalmente de costa para o gol, e quando virou foi tocado pelo Velasquez, que é um bom zagueiro, mas às vezes se afoba, e fez um pênalti bobíssimo, sem a mínima necessidade, tocou no Apodi, obviamente, que ele valorizou, deu aquela voada e tal, mas enfim, aí nesse pênalti sairia o gol que determinaria o placar final do jogo. Se o Goiás já não tinha muita perspectiva de ficar atacando, depois que fez 1-0, eles foram para a defesa e passaram a jogar
totalmente na base do contra-ataque. O Santos pressionava, mas com essa confusão que acho que o Angulo e o Marcos Leonardo não formam no mesmo time. São dois jogadores de características iguais. São centroavantes que não têm muita técnica, brigadores, trombadores. Então, se tem um, não precisa o outro. Poderia ter entrado com o Lucas Braga, poderia ter entrado com algum outro atacante que não tivesse as mesmas características, porque o jogo ficou muito embolado. A partir daí, no segundo tempo, o Santos continuou tentando, batendo e tentando fazer gols. Entrou com o Sandri no lugar do Zanocelo e o Ricardo Goulart no lugar do Léo Batistão, mas pouco resolveram. Volto a dizer, o Léo Batistão é um jogador que o Ricardo Goulart é um jogador que ele não consegue entrar na velocidade do ritmo de futebol atual. Ele precisa mudar o seu jeito de jogar e treinar bastante, porque a velocidade do jogo hoje em dia é muito alta. E isso faz com que as bolas passem 2 metros dele, ele não consiga alcançar, muitas vezes pegando bolas e tocando para trás, deixando de ser vertical, e não é isso que o Santos espera dele. Obviamente, isso aborrece a torcida e o time. Quando eu estou aborrecido, eu fico com fome. Sabe o que eu faço? Lá no Rota Nordestina. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na ponta da praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Que beleza, né? Fala com o Gabriel lá que ele vai mandar na sua casa. Mas, sendo assim, o Santos passou a ataque, ficou um jogo de chute e rebatida, o Santos tentando e pouco conseguindo. No final, ele fez outra troca errada. Para mim, novamente, o Busto se perde nas trocas. Ele, em vez de consertar o time, ele bagunça mais. Ele colocou o Juan Seco no lugar do Marcos Leonardo e deixou o Angulo em campo. Colocou o Lucas Braga no lugar do Júlio, que estava caindo pela direita. O Lucas Braga, para mim, funciona muito mais pela esquerda. E tirou o Rodrigo Fernandes, que estava chegando mais à frente, e botou o ineficiente Gabriel Pirani, que é um jogador que não se encontra, que quando tem que passar ele chuta, quando tem que chutar ele passa. Tem um chute muito fraco precisa treinar. Vai treinar, Gabriel Pirani. Vai treinar chute de fora da área para você fazer as finalizações que você tentou ontem. E o Santos martelou e não conseguiu furar a retranca do Goiás, que até, em alguns contra-ataques, se tornou mais perigoso do que o Santos. Porque o Santos começou a ir para frente, se desarmar lá atrás. O time ficou, na verdade, uma bagunça. Joga lá, no final já era, joga lá para cima da área para ver o que acontece. E quando é isso, acontece muito pouco. E o Goiás acabou criando umas 2 ou 3 situações de contra-ataque, pegando a defesa do Santos desarmada e obrigando até o João Paulo a fazer umas 2 ou 3 excelentes defesas, tá? Outro erro que eu acho que o Bustos cometeu, quem está numa fase muito boa como zagueiro, é o Bauerman. Então, era o Bauerman que tinha que jogar ontem. O Velasco fica no banco. O Velasco entra numa emergência. A dupla que estava mantendo o Santos com uma defesa menos vazada do brasileiro, que ainda é a defesa menos vazada, teria que ter jogado com o Bauerman e Maicon, não o Velasquez. Mas essas cabeçadas que o técnico Bustos dá, que às vezes ele tenta arrumar e confunde ainda mais o time, é que deixam a gente muito chateado, de cabeça quente, e a gente vê que o time não é uma Brastemp, mas tem algum potencial, tem condição de fazer algumas coisas. E quando o Goiás é um time bom, razoável, bem arrumadinho, mas passível de vitória, né? Dá para ganhar do Goiás. E com a cabeça quente, a torcida do Santos, sabe onde ela vai?
Nosso Bar History. Nosso Bar History. Depois do sucesso na Praia Grande, agora você conta com o Nosso Bar History no centro de Santos. Com uma ótima infraestrutura, o Nosso Bar History conta com espaço kids, monitores de dança e serviços de valet park. Experimente nossa ótima comida e nossos drinks ao som da melhor música brasileira. Consulte nosso Facebook para saber os detalhes da programação. Reservas de mesa pelo WhatsApp 997899900. Nosso Bar History, Rua Gonçalves Dias, número 16, no centro. Que beleza, né? Melhor música ao vivo da Baixada. Mas, enfim, colecionamos mais uma derrota boba, mais uma derrota que poderia não ter acontecido, exatamente como a que aconteceu no jogo contra o São Paulo. Apesar que contra o São Paulo nós fomos bastante prejudicados pelo VAR. Para mim, o Santos foi garfado naquele jogo, entendeu? Ontem teve algumas jogadas duvidosas, mas não tenho muito o que falar da arbitragem ontem, não. E o Santos colecionou mais uma derrota. Agora o Santos encara o Ceará. Primeiro vai encarar os dois jogos, vai ter o jogo da Sul-Americana aqui na Vila e no final de semana que vem o Ceará. Vamos torcer para que o Santos volte a vencer, para que o Bustos não faça essa bagunça que ele está fazendo. Ele está se perdendo nesse rodízio do time do Santos. Quando um time acerta, ele muda e piora o time, ele não consegue manter a eficiência e os resultados oscilam exatamente, juntamente com esses erros que ele comete. Vamos esperar que nos dois próximos jogos, que são aqui na Vila, o Santos consiga boas vitórias para restabelecer a confiança e continuar lá em cima da tabela, que é o lugar que a gente quer sempre ver o Santos Futebol Clube. É isso aí, eu sou o Ricardo Pérez e você esteve na República dos Santos ouvindo o comentário de Goiás 1, Santos 0. Participe, comente, mande para os amigos, divulgue o canal que você ajuda a gente. Um grande abraço e até quinta-feira, se Deus quiser.